Fala pessoal, tudo bem? Então aqui vai ser o nosso primeiro debate da reportagem a Teoria, desvendando finanças corporativas por detrás das notícias, tá legal? Vou dividir a tela com vocês, a gente vai conversando, vai debatendo. O objetivo é que seja um vídeo curtinho, tá? Para que você possa ouvir indo para o trabalho, depois você pode estudar com mais detalhes, tá? Tem uma apresentação de suporte quando eu for falando, e você pode ler com cuidado quando você estiver nos seus estudos pessoais. Tá legal? Vamos lá, então, vou dividir a tela com vocês aqui e a gente começa a nossa discussão. Isso. Então, vamos lá, pessoal. O papo aqui é o da reportagem à teoria, nosso primeira postagem assim. O objetivo é desvendar os conceitos de finanças corporativas por detrás das notícias. Hoje, o tema é venda de participação acionária. Tá legal? Então, a notícia de fundo é o fundo, né, que contratou a 20 Partners para vender a participação dele no Saint-Marché. A participação é 70%. Então, tem temas de controle associados aí, tá bom? Então, a agenda que a gente tem que eu tenho proposto para conversar com vocês é debater a importância do assessor financeiro nesse processo de venda de participação, o que venda de controle impacta num debate como esse. Valoração por múltiplos, no caso, vou chamar a atenção do múltiplo interparcial por receita, que é o múltiplo que aparece aqui na reportagem. Falo também sobre prazos que private equity tem quando fazem investimentos, né? E a diferença entre uma missão primária e uma missão secundária. Tá legal? Muito bom. Fiz esse sumário executivo para você que está sem tempo, tá? Então, se você estiver sem tempo, a leitura aqui desse sumário executivo vai te ajudar, já vai dar um bom ponto aí do que tem ali para frente, tá legal? Deixa para sua leitura posterior, né? Só pausar o vídeo, ler com calma e você consegue ver isso, tá bom? Então, seguindo aqui o papo aqui. Ter um assessor financeiro, pessoal, no processo desse é de muita valia, tá? Ele vai te ajudar no valuation, fazer a conta de fato, tá? Ele vai te ajudar a ter uma boa noção do preço. Ele conhece o processo, como é que você vai estruturar a transação, e ele entra negociando. Então, para o vendedor que não tenha experiência em valuation, experiência em processo de M&A, e nem seja um negociador fantástico nesse tipo de assunto, um assessor financeiro ajuda demais, tá? Outro ponto importante, o assessor financeiro ele consegue recolher as ofertas que ele recebe, ele consegue ir filtrando de modo que você consiga separar o joio do trigo, tá? O assessor financeiro também ajuda na tal da due diligence. O que é due diligence? É uma verificação de informações, contratos ambientais, legais, trabalhistas, por aí vai, tá? Então, é um conjunto de informações que você bota num ambiente chamado banco de dados virtual, o nome chique é Virtual Data Room, em que o comprador pode acessar essas informações e poder calibrar ali se ele quer seguir na operação ou não, tá? Ele vai te ajudar na mitigação dos riscos e, finalmente, ele acompanha no pós-venda, tá? Ele pode te ajudar na integração pós-aquisição, tá legal? O segundo tema ali é a questão do controle, né? Toda vez que você vende controle, tem muita coisa associada, tá? Então, você está passando para frente o poder de decisão. Isso, inclusive, te permite um prêmio na aquisição, né? O tal do prêmio de controle, como comentei ali um pouquinho abaixo. Tem que tomar atenção, porque isso implica, pode haver uma mudança no perfil de risco da empresa, tá? Os bancos podem perceber isso e, por conta disso, eles podem exigir um aumento da taxa, tá? E, claro, que isso influencia de uma maneira geral, né? Você tira um sócio controlador que tem um perfil mais próximo aos stakeholders, próximo à comunidade, e você tem um outro que é mais afastado, que é um cara mais próximo de bancos, por aí vai. Isso tem impacto na relação de uma maneira geral, tá certo? Outro ponto interessante, para fazer uma mudança dessa, tem que falar com os bancos, tá? Então, um ponto importante isso. Existem cláusulas de vencimento antecipado associadas à mudança de controle. Então, cabe informar quem de direito no momento adequado. E o ponto é, pode-se mudar o controle, mas a gente não pode abandonar o minoritário, né? Afinal de contas, ele tem um direito dele, porque ali ele estava, né? E por fim, a transição ela tem que ser suave, né? Você, quando muda a gestão, quando você muda controle, você pode estar mudando, por exemplo, uma empresa familiar, né? Que está vendendo o controle para um private equity, que tem um perfil completamente diferente, tá? Então tem que se ter cuidado nessa transição.
né, a visão da empresa junto ao mercado, a visão da empresa junto aos colaboradores e por aí vai. Tá legal? Sobre a questão dos múltiplos, né, esse slide aí, esse gráfico, essa figura é uma figura clássica do Damodaran. Damodaran é o pai do valuation mundial. Tem muita coisa dele de graça lá na New York University, né? Você pode estudar lá. E esse gráfico é legal porque ele mostra, essa figura é legal, que mostra um monte de modelos de valuation. Em particular, nesta notícia, ele fala da valoração por múltiplos, né? E, em particular, o Enterprise Value por receita, tá? Nessa notícia, a venda é dito que o dono da participação controladora quer vender por uma vez a receita líquida da empresa, né? Então, o múltiplo, a Enterprise Value por receita, é de uma vez. Só que, quando você olha múltiplos de capital aberto no Brasil, né, de empresas do mesmo setor, né, e múltiplos de transações recentes, não apontam para um múltiplo tão alto. Tá? Então, tem que prestar atenção se está fazendo sentido esse múltiplo que o vendedor está querendo. Legal? Por fim, quando a gente fala de um private equity, pessoal, ele tem, obviamente, o private equity quer entrar num ponto que é vender ele na frente, assim que ele ganha dinheiro. E tudo bem, tá? Então, em geral, ele tem um tempo para constituir o fundo, né? Então, ele tem lá um valor para trabalhar, ele tem um tempo ali, que no caso que eu pus que levantar de 3 a 5 anos para poder juntar a captação de recursos, né? Depois ele tem um tempo para adquirir a empresa e geri-la muito bem durante esse período, depois vai ter o ponto de saída. Por que eu estou comentando isso? Que o vendedor da participação de controle no São Marché que a gente está discutindo aqui, ele tem um fundo, né? Então ele tá bom para ele, já deu o momento dele, ele está querendo sair, então e tá tudo muito bem, obrigado. Tá certo? Então a 20 Partners vai ajudar eles nessa saída para ir em frente, tá bom? Por fim ali, né? Quando você vende a participação, né? Você está vendendo a participação, você é uma ação que está na minha mão que vai para um segundo, né? Vai para uma outra pessoa. Isso é uma troca que tem de ações e dinheiro entre acionista atual e acionista futuro. Não entra dinheiro para a empresa. É uma operação dita secundária, tá? Fazendo um pulo lá com IPO, né, abertura pública de ações, você tem dois tipos de emissões: a emissão primária, que é a constituição de novas ações e que entra dinheiro no caixa da empresa, e você tem a emissão secundária, em que os acionistas atuais têm liquidez na ação deles, né? Então eles vendem eles vendem eles trocam a ação, eles vendem a ação para um novo entrante, para um novo acionista, e ele embolsa a grana, certo? Então, essa é a diferença. Então, a emissão primária, o dinheiro vai para o caixa da empresa, emissão secundária vai para o bolso do acionista anterior e tem a entrada de um novo acionista, tá certo? O papo era esse, era curtinho e rápido, tá? O objetivo aqui é que você tenha gostado do assunto, leia a notícia, essas provocações que eu te fiz, eu peço que você busque, tanto no FNP quanto em outras fontes de informação, e eu queria te convidar para seguir o FNP, tá? Então a gente está presente ali no LinkedIn, no Instagram, temos um grupo no WhatsApp sobre esse debate e a gente tem o nosso podcast lá para você poder acompanhar. Tá certo isso? Então, pessoal, meu nome é Marcelo Desterro, sou fundador do FNP Finanças e a nossa missão é simples, né? Levar conhecimento de altíssimo nível a todos que têm sede de aprender. Tá bom? Te espero na próxima. Um grande abraço.